Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Essa é mais uma videoaula sobre aquelas grandes obras literárias brasileiras, né? Que só de você abordar no seu parágrafo já chama a atenção do corretor. Sabe aqueles clássicos que vira e mexe, de vez em quando cai no vestibular? Ou que sempre é bom você estar por dentro, porque pode ser que caia alguma questão abordada sobre ele? Bom, então já sabe, né? Papel e caneta na mão, cola o olho aqui que a nossa aula vai começar. Dois recadinhos super importantes antes da gente iniciar, tá? Primeiro, todas as grandes obras literárias brasileiras, os grandes livros, os clássicos, aqueles importantes que eu faço aula aqui, está na playlist Grandes Obras Literárias Brasileiras, tá? Assim que você clica lá, vai estar cada vídeo tá com o título do livro super organizado para você chegar a clicar e já ir aproveitando o conteúdo. Segundo recado super importante, tudo que você está vendo aqui também está no nosso curso de redação da Didasco, isso aí. Lá você vai ter também grandes obras literárias, aqueles livros, aquelas obras para dar muito mais embasamento para a redação. Isso aí, tá lá nas nossas aulas. Clica aqui na descrição do vídeo ou no link que você está vendo aqui na bio em algum lugar e aí você já vai direto para o nosso curso e aproveita algumas aulas experimentais. Tudo bem? Bom, recados importantes antes da gente iniciar a nossa aula. Agora vamos sim para ela, para a obra O Guarani, de José de Alencar. Bom, pessoal, nossa aula ela vai ser dividida em 3 partes, tá? Primeiro, eu vou te dar aquelas informações importantes, as informações técnicas que aquela prova de literatura, aquela questão sobre a prova do livro vai pedir. Onde foi, qual que é o local da história, qual que é o ano que a história se passa, qual que é o estilo de época dela. Então, primeiro essas organizações aqui das informações técnicas, tá? Depois eu vou te dar um enredo, qual que é a historinha, o que eu preciso ficar sabendo disso daí, quem são os personagens. A gente vai pro enredo. E a nossa última parte é em que eixo temático, em que tema de redação eu consigo tratar essa obra, Eu consigo tratar ela dentro de tecnologia, minoria social, saúde, segurança. Como que eu vou abordar ela em temáticas de redações? Bom, a nossa aula estará dividida dessa forma. Faz sentido aí para você? Então agora eu vou lá para aquelas informações técnicas para você tomar nota, tá? Anote aí, por gentileza. José de Alencar, pessoal, o nosso autor do livro, ele nasceu em 1829, isso aí no Ceará, Ele foi jornalista, advogado, dramaturgo, político e digamos que essa obra é recheada ali de um idealismo, né? Que essas áreas aqui, ó, jornalismo, advogado, político, falam um pouquinho. Segura isso daí que eu vou vir depois, tá? Bom, o livro ele foi publicado em 1604. Primeiro ele foi publicado como folhetins. Sabe, folhetins? Era como se tivesse jornais e aí a cada semana saía uma crônica. Então, a cada semana saía um pedaço, uma parte dessa história nesses folhetins, tá? Em 1604. Depois aqui se juntou tudo, ele se compilou essas histórias e publicou este livro, entende? Bom, o narrador é a terceira pessoa onisciente, e essa obra faz parte da primeira fase do romantismo, lembrando que o romantismo teve 3 fases. A primeira é chamada de romances indianistas, sim, porque normalmente os personagens, o ambiente, o cenário da história era sempre muito voltado para a natureza ou para o ambiente indígena, ok? Tome nota aí, por favor. Bom, e dadas essas informações básicas, tomou nota aí, isso vai te ajudar a entender um pouco do livro. O nosso livro aqui começa com Dom Antônio de Moraes. Ele chegou no Brasil em 1604. Ele veio ali da corte portuguesa, veio de Portugal, num período que Portugal estava muito dominado pelos espanhóis, tá? Digamos, estava difícil pelos grandes proprietários de terra lucrarem, trabalharem. Bom, então ele veio para o Brasil, Dom Antônio de Maris, aqui ele se instalou e digamos que nesse período, pessoal, era como se você tivesse ali grandes senhores de terras que eles eram responsáveis por colonizar, por explorar a terra, por trazer sua gente, trabalhadores, né, para povoar aquilo ali e desenvolver aquele espaço. Então foi direcionado o espaço para ele, próximo do rio Paquequer, no Rio de Janeiro. Ele chegou e ele seria o responsável por isso aí. Ele era um grande fidalgo, tá? Ele era da elite portuguesa. Bom, junto com ele chegou sua esposa, a dona Laureana, o seu filho, o Dom Diogo de Maris,
a sua filha, a dona Cecília, que vai ser aí Ceci e Peri, os nossos grandes personagens, e uma outra filha, só que essa filha era bastarda, Isabel, ela era fruto de um relacionamento do Dom Antônio de Maris com uma índia, tá? E aí ela ficou agregada na casa, ela era uma filha bastarda. Isso era bastante comum, digamos, ali naquelas famílias, tá? Os grandes senhores às vezes terem algum, não era um relacionamento, mas relações ali com algumas indígenas ou negras e traziam esses bastardos para dentro de casa, que já é um ponto que o livro nos coloca para refletir. Vai aparecer alguns personagens secundários nesse livro. Por exemplo, tem o Dom Álvaro. Dom Álvaro, ele era um capataz do Dom Antônio, era muito querido, era muito de confiança do Dom Antônio de Maris. E ele, no começo, ele é chonadão na Ceci, tá? Chonadão na Ceci, mas a Ceci, a dona Cecília, ela não tem nenhuma admiração por ele. Então, ela segue a vida, entende? Aqui ela não tem olhares para ele, tá? Quem é apaixonada pelo Dom Álvaro é a Isabel. Isso aí. A dona Isabel, aquela filha bastarda, ela é chonadaça no Álvaro. Segura também essa informação por aí. Vai aparecer também o nosso Peri. Isso aí, o Peri, ele é um indígena da tribo dos Goitacás, que mora ali por perto, e digamos que ele tem ótimas relações com aquela família. Ele ajudou a construir a casa, ele tá sempre ali por perto, ele tem um olhar diferenciado pela Ceci. Nesse período aqui, pessoal, olha que informação importante pra gente tomar nota aí. Nesse período, pessoal, tinha as Companhias de Jesus. Companhias de Jesus eram grupos de padres que eles saíam, né, pra, digamos, catequizar os indígenas, porque se esses indígenas estivessem mais por dentro da religião ali católica, seria mais fácil a relação com eles, era mais um elemento cultural que você tinha, digamos assim, semelhante, então fica mais fácil, fica mais próximo nessas populações. Bom, e aí o Peri, ele já fazia parte, ele já tinha sido catequizado e ele era por dentro ali, ele acreditava, digamos ali, no catolicismo, tá? E para ele, olha só, a Ceci era tão unida, tão divina, havia aqui uma idealização da mulher. Uma das características da primeira fase do romantismo é que havia uma idealização da mulher. Essa mulher, ela era perfeita, ela era ideal, ela era um ser divino, entende aqui? Ela não tinha defeitos. E para ele, era como se ela fosse uma Nossa Senhora. Olha só, sim, ela era como se fosse uma santa, algo divino. Era uma bênção ali para ele. Ele era chonadão por ela, tá? Bom, vamos desenrolar um pouco mais nossa história aqui. Surge também como personagem secundário o Dom Loredano. Isso aí, quem é o Dom Loredano? Ele é um mercenário, ele é um ex-padre, olha só o rolê. Ele é um ex-padre, mercenário, assassino, que ele tá ali por perto pra quê? Tem uma história aí que diz que abaixo da casa do Dom Antônio de Maris tem uma mina de prata. Exatamente. Qual que é o plano desse mercenário, desse assassino de aluguel aí? Ele quer juntar a tropa dele para atacar a casa, tomar conta da casa e ver se achar essa mina, tomar posse dessa mina. Esse é o plano dele, plano mirabolante, ok? Chega um certo dia que ele tá lá, né, conversando com a equipe dele, com os aliados, e quem ouve esse plano? Quem tá lá passeando pela floresta e ouve isso daí? O Peri, exatamente. O que Peri comenta? Cara, é a casa da minha amada, eu não posso deixar isso, é minha função protegê-la, proteger a família. Então ele foi lá correndo, contou pro Dom Antônio de Maris. A dona, pausa aqui, tá? A dona Laureana, a esposa do Dom Antônio de Maris, ela não era muito afeicionada com o Peri, não, tá? Ela não curtia muito ele, não, ela não gostava, não. Ela tinha uma certa implicância, uma certa, sabe, o que esses indígenas, o que esse cara da tribo Goitacás está sempre por aqui? Eu não gosto dessa relação muito próxima com os indígenas, não. Mas depois que ela ouve o Peri contando lá todo o plano do capataz pro Dom Antônio, ela fala, poxa, agora esse Peri, esse indígena merece um pouco da minha confiança. Daí ela se aproxima mais com ele, tá? Bom, aí o Peri foi lá e contou tudo pro Dom Antônio de Maris. O que Dom Antônio de Maris falou? Não, deixa comigo. Vou chamar meus aliados aqui, vou fazer um grupo e a gente vai lá brigar com o mercenário, com o Loredano. Exatamente. Bom, foram lá, brigaram com o Loredano, foi um conflito ali, digamos ali, é um dos clímax do livro, tá?
Tem várias páginas ali que falam que os aliados estavam em grande confronto, enfim, mas quem sai aí como quase vencedor é o Dom Antônio, tá? O Loredano, ele acaba ali entrando para a floresta para se proteger, né, do ataque, na verdade, de uma resposta, né, do Dom Antônio, e quando ele chega na floresta, ele é capturado pelos indígenas e preso, tá? E os indígenas ali, pessoal, tinham os indígenas ali que eram a tribo dos Aimorés. A tribo dos Aimorés, ela era uma tribo que praticava antropofagia. O que é isso? Não sei. Se alimentava de carne humana, eles eram canibais. Porque para eles, imagine só, se você derrotava o inimigo e você comia as carnes, né, os músculos, o coração do inimigo, você tomava para si toda aquela força, toda aquela coragem do inimigo, toda aquela coragem daquele combatente. Então, essa tribo acreditava nisso e prendeu o Loredano e, digamos assim, a sentença para ele era que ele iria queimar na fogueira. Loredano acaba por aí nossa história. A gente volta para cá. Em meio a tudo isso, ocorreu também um fato. Certo dia tá lá Dom Diogo passeando na floresta, tal, caçando, enfim. O que acontece, pessoal? O que acontece? Ele alvejou, ele acertou uma indígena da tribo dos Aimorés. Cara, da tribo daquele pessoal que come gente. Não vai dar muito certo nisso não, entendeu? Porque a tribo, quando ficou sabendo disso, Dom Diogo fugiu para casa, né? Quando a tribo ficou sabendo disso, aí eles se organizaram para pegar a família do Dom Antônio. A gente vai se vingar. Como é que é isso? Isso não pode... Digamos que essa tribo Aimoré, e tinha bastante tribos assim, tá? Elas eram bastante violentas, elas eram bastante, digamos assim, o clima de convivência não era muito tranquilo. Estou sentindo uma treta! Eu posso dizer, ela era meio bravona, tinha algumas tribos assim mais selvagens, entende? Mais extremistas, enfim. E aí vai lá, organiza seu plano e a gente vai pegar essa família do Dom Diogo. Vamos lá destruir todo mundo. Bom, Peri ouvindo tudo isso, o que ele pensou? Cara, também não posso deixar. Peri tava sempre ali, sabe, protegendo a amada dele. Ele pensou, não posso deixar. Eu é que vou combater essa tribo do Aimoré. Aí você fala, nossa, mas que viagem. Ele vai sozinho ele vai chamar mais alguém? Não, cara, ele queria ir sozinho. Ele queria ir sozinho. E olha como que Peri, até foi um ataque assim, foi uma ideia meio kamikaze, né? Ele pensou o seguinte, eu vou me envenenar. Eu vou envenenar minhas carnes, porque obviamente eu indo combater sozinho eu vou morrer. Mas eles vão comer minhas carnes. E daí, quando eles comerem minha carne envenenada, eles morrem. Olha a mirabolagem aqui do Peri. E assim fez, viu? E assim fez. Tomou lá seu veneno, foi lá pra mata, guerrear, tá lá guerreando e tal. Quem fica sabendo de todo esse plano? Ceci. Ceci, ela também era apaixonada nele. O que ela falou? Álvaro, vem cá, Álvaro. Pelo amor de Deus. Vai lá e traz o Peri de volta. Ele tá viajando na maionese, não pode isso não. Eu amo esse cara, ele tem que ficar comigo, cara. Eu quero ficar com ele. A gente não pode se separar. Ele vai colocar a vida dele ali em risco. Não, não, vai lá, por favor. Fala pra ele desistir desse plano e voltar pra cá. Nesse período aqui, pessoal, o Álvaro já tinha assim, meio se desvencilhado um pouquinho do quanto que ele estava apaixonado ali por Ceci. E agora ele começou a gostar da Isabel. Lembra que a Isabel gostava dele? Isso aí, agora começa ali, tem algumas páginas do livro assim que mostra bastante Isabel e Álvaro apaixonadinho aqui, tá? Mas Álvaro não tinha nada contra Ceci não, sabe? Era um ex-amor ali, mas sem mágoas. Era mais ou menos por aí. Ele gostava também dela, ali de estar no dia a dia, enfim. Acabou aceitando, né? Aceitando o pedido dela, atendeu aos pedidos dela e foi lá chamar o Peri. Tá lá conversando e blá, 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 blá com o Peri, falando, cara, desiste disso aí, você é louco, vai lá ficar com a menina, dá um jeito de ficar com ela, não vai se colocar na mão dos Aimorés não, tal, enfim. Conseguiu convencer Peri. Tá voltando. Show. Só que aí, o Álvaro, ele é alvejado por uma flecha. Aí ele já não tá muito bem das pernas, a Isabel começa a cuidar dele lá numa casinha, enfim. E aqui a gente volta pra confusão lá dos Aimorés. A Aimorés planeja um ataque tal de todo mundo tomar a casa. Cara, todo mundo, uma tribo indígena, antropofágica, bem violenta, extremista, vai lá tomar a casa do Antônio de Maris. Não deu muito rolê pro Antônio de Maris não, hein? Não deu muito certo, ele não teve muito sucesso nisso não. Quando o Peri vê que tudo ali tá quase desmoronando, o que o Peri pensa? Ainda não entraram na casa, tá? Estão tudo ali atacando e flecha e tal. E aí o que o Peri pensa? Eu vou envenenar as águas, porque uma hora essa tribo vai precisar beber água. E aí eles vão beber água envenenada e eles falecem. Bom, ele faz isso.
Ele faz isso, só que quem bebe água também sem saber? O Álvaro. O Álvaro bebeu água. O Álvaro já não estava muito bem das pernas, não estava muito bem da saúde, tinha lá levado a flechada. Cara, o Álvaro aqui, pessoal, ele só acaba assim, sabe, tentando ajudar e tomando a cara. E daí ele toma essa água meio envenenada, volta lá, ele percebe que ele vai falecer, que ele tá nas últimas, Isabel também, e os dois falecem ali. Tem uma lenda que conta que era uma prática de, às vezes, pessoas que se gostavam muito, sabe? Um já tá vendo que o outro tá nas últimas, ela sabe que ela não vai aguentar ficar sozinha, que ela quer ir junto, que ela quer estar junto dessa pessoa. Então, ela colocou ali meio algumas ervas aromáticas que eram tóxicas e tal, e os dois ali faleceram, digamos, envenenados ali. Ele já tava, né, com a flecha e com o veneno, e ela envenenada ali por aquelas ervas. Enfim, e daí ele falece, os dois falecem. Vamos voltar lá pro rolê dos Aimorés. A Aimorés, que tá cada vez mais perto, não deu certo o planejamento do Peri lá com a água, tá? Os caras não beberam, entraram na casa do Dom Antônio. Entraram na casa do Antônio, tomaram a casa inteira. Do Antônio vendo aquilo, ele fala, cara, não tem mais jeito, eu vou ter que entregar. Vou ter que entregar. O que ele fala? Peri, se vem aqui, corram, vão embora daqui, salvem suas vidas. E o que o Dom Antônio faz então, Kelly? Ele bota fogo na casa. Meu Deus. Ele ateia fogo na casa e todo mundo morre, e acaba a história. Acaba a história com Ceci e Peri, né, indo lá pra floresta. A floresta tá tendo uma chuva torrencial, uma chuva muito forte. Começa a inundar tudo. E aí Peri, numa folha de palmeira, lá ele e a Ceci ficam dias e dias aí velejando, se alimentando de frutas, do que eles conseguem ali caçar na floresta, colher, né, de frutas na floresta, até que termina ali com o Peri contando uma lenda para Ceci, que a lenda é que no início, né, da população do mundo havia um casal, e esse casal que foi responsável pela... Olha a ideia do catolicismo aqui, tá? Adão e Eva. E esse é casal que foi responsável pela povoamento, pelo início da civilização, pelo início da sociedade, pelo início da humanidade. E esse casal aqui, então, é Ceci e Peri, que ficam juntos e são felizes para sempre, e acaba a história. E claro, só pra gente fazer o fechamento, em qual temática de redação eu consigo tratar essa obra? Pessoal, naquelas temáticas de minoria social, sobre indígena, na temática de tecnologia, porque a gente tá falando aí da corte portuguesa vindo pra cá e tendo um contato entre culturas diferentes, ou seja, pessoas que tinham um conhecimento mais avançado sobre técnica, sobre organização social, muito diferenciado em contato com esses, digamos assim, mais da natureza, mais selvagem, mais rústicos ali, mais naturais. A gente tem bastante a questão da religiosidade, você percebe que já tinha passado alguns elementos do catolicismo para os indígenas. Também tem bastante elemento aqui nacionalismo. Essa fase do primeiro romantismo aí, esses autores eles eram bastante nacionalistas. Você está percebendo que a todo momento ele está contando uma história do Brasil. Ele está contando uma história de povoamento do Brasil. E não menos importante a questão da natureza, o ambiente natural. A todo momento ele está ali falando de algum elemento físico, né, dessa paisagem. Então você tem algumas características muito boas para tratar com minoria social, educação, tecnologia e religiosidade para você detonar na prova. Agora fala para mim se essa aula organizadíssima, essa aula top não merece a sua inscrição no meu canal. Certamente que sim. Compromisso cumprido, aula entregue para você aí da forma mais caprichada possível. Comenta aqui o que você mais achou de interessante, se já teve aqueles insights, aquelas ideias para colocar na redação. Vou adorar ler, vou adorar te conhecer aqui nos comentários. Se tiver algum outro conteúdo que você gostaria de ver assim, clarificado, bem resumido, simples, objetivo, direto, comenta aqui também que eu prometo que eu venho trazer isso numa próxima aula. E compartilha, né, pessoal? A informação é pra gente compartilhar, multiplicar. Compartilha para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que ele tá precisando dar um up nos estudos, que você sabe que ele tá precisando dar um up na redação, ou que ele vai fazer algum vestibular, que sempre cai algum conceito de Florestan Fernandes, um dos grandes sociólogos brasileiros. Pessoal, agora sim, muito obrigada por hoje. Espero mesmo ter colaborado. E vai lá, gabarita essa prova.